Bem, amigos do Papo de Torcedor Esporte, estamos aqui hoje com Fúvio Durso, presidente do Diamante Esporte Clubes, uma equipe formada em 10/3/24. Fúvio, prazer inteiro no canal. Gostaria que você apresentasse as considerações iniciais e falasse um pouco como é ser presidente de um clube de várzea que hoje vem tomando uma proporção muito grande no cenário nacional, né? Com grandes atletas, com contratações. Como é que surgiu essa ideia? Tudo bem com você, Durso? Fúvio. Tudo bem. Você chama de Fúvio ou se o pessoal chama de Durso? Fúvio. Então vamos lá. Pelo mais difícil mesmo, vamos lá. É um prazer estar aqui falando com vocês do Papo de Torcedor. É um grande prazer, na verdade, né? E como você falou, eu falo nosso, né? Porque nós somos compostos por uma grande diretoria também. É um sonho meu e é um sonho de muitas pessoas que está se realizando, né? A criação desse nosso time, que é o Diamante Esporte Clube Bela Vista. Fizemos uma junção atualmente, né? De alguns meses para cá, com outro clube que é de 1943, da mesma região nossa, né? Que é do bairro dos Pimentas, de Guarulhos. E para fortalecer, tanto na estrutura como na diretoria, nos apoios, né? Porque hoje a Várzea está bem disputada. É um cenário muito ex-jogadores profissionais vindo jogar na Várzea, né? Então está brilhantando a cada dia esse futebol de Várzea, né? E precisamos correr atrás de apoio, de parcerias. Então essa parceria que nós fizemos com o Bela Vista, já temos o nosso campo, toda uma estrutura para atender a criançada também, porque esse projeto ele começou a tomar forma de vida, né, através das crianças, que era um propósito meu, de alguns outros amigos meus também, Tiago, que trabalha lá com a gente também, faz parte do projeto, de dar aula para as crianças da própria comunidade. E a partir daí, a partir daí iniciou o projeto do time esporte, que é o time principal, né? Mas tudo iniciou com o projeto das crianças. Hoje contamos com mais de 160 crianças. Inclusive, vamos disputar também a Taça das Favelas, né? Que é a nível Brasil, né? Finais, geralmente, no Pacaembu, Allianz, né? Transmitido pela Rede Globo. E nós estamos com um projeto agora que vai começar em maio, né? Essa Taça das Favelas. Montando um time bom, um time forte também dessa molecada. O futebol de várzea hoje está num nível elevado, bem elevado. O futebol de várzea hoje voltou para o cenário, né? Antigamente ele era um celeiro de descobrimento de craques, e hoje você está trazendo os craques, né? Que hoje pararam, estão encerrando suas carreiras, para dar incentivo, acho que até para essa molecada que está começando, né, Fulvio? Porque acho que se você jogar do lado de um grande jogador, você jogar do lado de um atleta campeão, deve ser muito legal, deve ser uma emoção muito grande, e isso o futebol de várzea vem resgatando, né, que não acontecia antigamente. E a gente vê aqui, quais os ex-jogadores, vocês já têm alguns jogadores no elenco, como é que está o elenco de vocês para esse ano? Temos sim. Estamos disputando algumas Copas, né, 9 de julho, a Copa 9 de julho, que é no campo do Magnólia. Vamos disputar agora a Supercopa Pioneer também, né? Que é em Diadema, ali no campo do Doroteia, que é uma Copa, como eles dizem, que é a Champions League da Várzea, né? Então, times do Brasil inteiro disputando a taça, né? Que é uma das taças mais importantes também. E temos alguns jogadores também, ex-jogadores e jogadores que estão na atividade, inclusive, né? Por exemplo, o Giovânio, né? É um jogador que está em atividade, é um jogador profissional que está em atividade, mas aceitou vir jogar no nosso projeto também, né? Então, ele vai disputar a Taça Pioneer conosco, né? Tá o Domingos, ex-zagueiro do Santos, tá o Paulinho, ex-jogador do Santos, ex-jogador de Flamengo, né? Então, nós temos alguns, e a nossa base é muito forte, da molecada que está lá conosco, é uma base fortíssima. A gente fala hoje que o futebol profissional não dá toda oportunidade para esses jogadores que tem na Várzea. O futebol profissional, hoje, meio que é direcionado por agentes e dirigentes, né, de atletas.
Então, muitos talentos, muitos jogadores que hoje não têm oportunidade de estar no time profissional está jogando na várzea. E são jogadores espetaculares. Ficam perdidos por aí, né, Fulvio? Fulvio, eu gostaria que você falasse da sua comissão técnica, né? Como é que ela é formada, como é que está sendo, e das categorias que vocês têm, em termos de fase, né? Como é que são as idades das categorias, o que vocês já têm hoje montado para esses campeonatos que vocês vão disputar. Legal, essas taças que eu falei agora, que é a Supercopa Pioneer, a Copa 9 de Julho, Copa Estrela também, que nós já estamos, e a Taça das Favelas que vamos disputar. A Taça das Favelas é até o Sub-17. Nós, o nosso projeto, nós temos a partir do Sub-9. Né? Isso tudo muito bem documentado, com autorização dos pais, né, para jogar no campo, toda orientação de profissionais que estão lá também, pessoas capacitadas que estão dando aula para essas crianças, né? Nós temos a peneira, que começou no sábado passado, para selecionarmos 25 atletas para jogar a Taça das Favelas. Tinham 160 crianças, né, nessa idade do sub-15 ao sub-17. Então, é um projeto que está indo muito, muito legal, está indo de vento em popa, né? Ah, legal. O Arthur, você queria fazer uma pergunta, por favor? Claro, Ronaldo, prazer estar com você de novo em mais um programa aqui, o Ronaldo Ribeiro, canal Papo de Torcedor Esportes, @Papo de Torcedor Esportes. Entra lá, curte a gente, segue a gente aí, tem muita entrevista boa, a gente tem alguns ex-jogadores já agendados aí para 2025, já começamos o ano com o Valtinho e com o Wilsinho, ex-jogadores do Corinthians, São Paulo. O Valtinho, ele foi campeão brasileiro São Paulo 77 e o Wilsinho campeão paulista pelo Corinthians 79. Né? Então a gente tem aqui ex-jogadores, né? Jogadores nativos, nós já trouxemos alguns, é só acompanhar no nosso canal. E agora, Ronaldão, futebol de várzea. Estamos entrando Papo de Torcedor Esportes, o primeiro programa de futebol de várzea. Já temos aí 2 eventos também de futebol de várzea para trazer para vocês. 2 grandes clubes, assim como o Diamante Esporte Clube também, né? E a minha pergunta para o presidente Fulvio Durso é o seguinte, até para o pessoal ter conhecimento, a gente conversava nos bastidores aqui, o futebol de várzea cresceu muito em São Paulo. Você citou aí Taça das Favelas, tem a Copa Pioneer, né? Muito legal isso aí. E às vezes o torcedor do time de várzea deixa de canto aquele time milionário. Às vezes ele torce para o Corinthians, mas o Corinthians perde. Tudo bem, acontece, estou triste. Mas vem o Diamante se perder, o cara não dorme. Conta pra gente aí esse crescimento do futebol de várzea em São Paulo, presidente. Muito legal. Como você disse, né, Arthur? O futebol de várzea, ele vem crescendo, ele mexe realmente por ser um time da comunidade, ali da própria quebrada, né? Da nossa comunidade. A identificação é muito grande, porque as pessoas estão interagindo com os jogadores, interagindo com a diretoria. Acabou o jogo, tem lá a resenha, que é um churrasco, que é aquela resenha de sempre, né? Com todos os jogadores, com torcida, todo mundo junto, se integrando ali. Se o time ganha, está todo mundo feliz. Se o time perde, está todo mundo triste. Mas estamos todo mundo junto, né? Por ser uma comunidade. Já no time profissional, já não tem esse contato, né? Então, como você disse, né, Arthur? Faz todo sentido. Hoje em dia, o amor que a gente pega pela várzea, às vezes até supera, né? Porque a gente vê a proximidade da torcida com o time, e familiares e crianças, isso é muito legal, cara. Isso aí mexe realmente com o sentimento, né? Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que a volta da várzea é a volta do futebol raiz, né? Aquele negócio que a gente tinha de domingo de se encontrar para jogar, não com a mesma estrutura que tem hoje, né? Antigamente, você levava a sua chuteirinha, se encontrava ali todo mundo para bater a bolinha no domingo, ou no sábado, que fosse, mas é a volta do futebol raiz. Eu queria te perguntar, hoje, como é que estão as premiações no futebol de várzea? Tanto nos campeonatos, tanto nos clubes que estão se formando, como é que funciona isso? Porque antigamente, eu lembro, da minha época de mais moleque, tinha a Copa Kaiser, né, que era a mais famosa das Copas do futebol de várzea, né? E hoje você está me falando de outras Copas, a Pioneer,
9 de julho, são outros torneios que vão crescendo, né, com o tempo agora, com o futebol de várzea, com esse crescimento nacional. E eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um campeonato de taça de favelas nacional numa categoria maior do que sub-17. Sim. Sim, realmente, a várzea está crescendo demais, né? A gente falando de Copa Kaiser, era a maior Copa de São Paulo, né? A Copa Kaiser e até hoje se fala da Copa Kaiser em todos os setores e cenários da várzea, né? E chegou a Taça Pioneer, né? Que meio que entrou no lugar da Copa Kaiser. Tem a Copa Martins Neto, que é fortíssima também. Para vocês terem uma ideia, são 180 times da região São Paulo, Grande São Paulo, para disputar uma taça, né? A Taça das Favelas também, são mais de 400 equipes também, tudo de criançada, né? Então, a várzea, ela movimenta muito. E muitas empresas, muitos empresários estão vendo essa movimentação da várzea em redes sociais, nos próprios estádios, nos campos, né? Sempre lotado, com os torcedores, ônibus levando torcida, o investimento é muito grande também. Então, esse setor dos empresários de grandes empresas estão vendo isso, estão apoiando essas taças, né? Então, isso vem a brilhantar ainda mais. Hoje em dia, uma premiação, por exemplo, de uma Supercopa Pioneer, de uma 9 de julho, não é menos de 150 mil por time campeão. Então, por quê? Porque empresários estão vendo isso e estão apoiando também. E isso traz toda uma segurança também para um time poder fazer um investimento ou outro no jogador, né? E hoje em dia é muito difícil também pelo fato de jogos todos os finais de semana. Se um time, por exemplo, nós estamos aqui falando da Diamante, nós temos 4 Copas que estamos disputando. Então, praticamente todo final de semana nós temos jogos, né? E não dá tempo muito de treinar, porque tem jogo todo final de semana. Então, esse time, nós temos que formar uma base. Por isso que é muito importante a Taça das Favelas, o projeto com as crianças, porque através dessa base, daqui 2, 3, 5 anos, nós vamos ter lá um time, por ser um time novo, né? Nós nascemos em 2024, mas daqui 3, 4, 5 anos, eu acredito que nós já vamos ter uma base forte com a molecada mesmo, que está crescendo junto com um sub-15, sub-16, sub-17. Ah, legal. Arthur. Ô, Ronaldo, eu vou perguntar para o presidente aqui sobre vestiário. Eu vi nas redes sociais que toda partida tem aquela oração, né? Deve ter aquela bronquinha quando o time não vai tão bem. A minha pergunta para o presidente, se ele desce ao vestiário, se ele chama os jogadores aí na conversa, se ele apoia, se ele não se mete nisso. Mas antes, Ronaldo, ele vai mostrar aqui na câmera para a gente, primeiro, a flâmula. Você pode pegar aí, presidente, a flâmula. Aqui é estruturado, dá uma olhada, hein? A troca... Linda, muito linda. A troca da flâmula, dá uma olhada, que bacana, né? Isso aí é profissional mesmo. E tem também... Isso aqui é da época da Copa Kaiser, hein? Da Copa Kaiser, olha que legal. E tem também a camisa, que é linda, linda, linda. Eu gosto da cor azul, né? Eu uso dos meus projetos o azul, né? Eu acho muito linda. Se puder virar, presidente, a camisa do Diamante Esporte Clube, muito legal, muito legal. E aí, presidente, conta pra gente como é que é o vestiário aí do Diamante Esporte Clube na várzea. Arthur, só faltou ele mostrar uma coisa, né? Claro. A tatuagem que ele fez. Mostra aí. Tem a tatuagem do Diamante. Tem a tatuagem. A paixão ela precede. O presidente que se preze tem que ter a tatuagem do clube, pô. Não pode realmente está na pele, está no sangue, está na pele. Muito bem, mas aí, a questão do vestiário. Como é que ficou essa questão do vestiário? Se você intervém no vestiário, dá um apoio moral para a galera. Arthur, nós temos toda uma diretoria, como eu disse, né? Eu procuro conversar com os jogadores antes do vestiário, né? Bater um papo com cada um para saber como é que tá, se está tudo bem.
Eu evito de estar dentro de um vestiário, numa preleção, por exemplo, para o jogador não sentir uma pressão, né? Porque nós temos uma comissão técnica que já pega pesado com eles, né? Então, eu deixo eles mais à vontade, eu converso com eles fora do vestiário, procuro bater um papo com cada um. E eu sou um cara extremamente, como vocês viram na tatuagem, eu fico extremamente nervoso no dia, né? Suando e fico ansioso. Então, eu prefiro não falar em vestiário. Mas, se vocês seguirem a rede social da Diamante Esporte Clube, né? Deixa o Instagram, né, que você tem, né? Isso, nosso Qual que é o Instagram? Diamante Esporte Clube? Isso, Diamante, tá como Diamante Futebol Clube, tá? Aí vocês vão acompanhar lá como que é o vestiário, é uma conversa legal, todos os jogadores falam, né? Tem a oportunidade de falar, de dar aquele incentivo, né? E é o que nós falamos, nós procuramos deixar, se a pessoa que estiver no vestiário não estiver disposta a entrar para a guerra, porque Várzea é o seguinte, é uma guerra. É um jogo extremamente disputado. Hoje em dia não tem mais time ruim na Várzea. Hoje em dia todo mundo que entra e ainda contra um time que está em evidência, eles vão dar a vida. E o mínimo que nós temos que fazer é dar a vida também. Então isso aí todos os jogadores estão cientes, né? Que se quiser jogar na Diamante tem que dar a vida. A partir dessa conversa que nós temos no vestiário, eles já entram no campo sabendo o que tem que fazer, porque são jogadores que já jogam há muitos anos também, né? Então, são caras experientes, é um pessoal que tá na Várzea já há algum tempo, mas a nossa filosofia é essa. Se for para entrar só para, vamos dizer, aparecer, melhor nem sair do vestiário. Não precisa nem sair do vestiário. Só vai para o campo quem realmente for para a guerra. Porque o futebol de Várzea é muito disputado hoje. Ah, legal. Presidente, além da paixão pelo Diamante, qual o seu clube de coração? Para quem o Fúvio, desde menininho, torcia ou torce ainda? Porque todos nós temos, né, um clube de coração. Com certeza. Meu time de coração é o Santos Futebol Clube, é um time que... É por isso que eu também sou envolvido com a Várzea, eu gosto muito de futebol, é aquele negócio, a gente trabalha durante a semana toda e eu preciso ter esse meu tempo no final de semana, e a minha família entende, né, minha esposa, no caso, porque eu sempre fui envolvido com torcida, eu sempre fui aquele torcedor assíduo do Santos, eu morei em Santos já também, e acompanhava o Santos em vários estados, né? Então, eu sempre fui envolvido com futebol, sempre gostei muito, né? Acabamos de subir da Série A2 e está montando um elenco fortíssimo também o Santos. Ah, legal. E aí você traz toda essa experiência, né, da arquibancada, do gosto pelo futebol, para colocar no Diamante. Exato. Sim, sim. Toda essa experiência que eu peguei ao longo dos anos, né? Indo para os Jogos do Santos, sendo um torcedor assíduo, indo junto com torcida, com caravanas, né? Isso eu procuro levar para a Várzea também, para a nossa torcida. Uma coisa, é legal você falar disso, porque nós iniciamos também um projeto lá, que é Diamante Lapidando Vidas, né? Nós compramos alguns instrumentos e a nossa torcida hoje, a nossa bateria, toda semana tem um ensaio deles, são crianças também que vão lá, porque tem, por exemplo, meninas, tem algumas moleques que não gostam de jogar bola, mas a percussão, a bateria, eles gostam. Então, lá tem aula também toda semana e fica uma festa linda lá. Eles tocam, fazem os hinos, eles que criam os hinos. E eu volto lá atrás, de quando eu ia para Jogo do Santos, né? Vou até hoje, claro. Mas eu vejo aquele amor deles, eles conversando no grupo, o que vocês acharam dessa música e tal? Vai ter fumaça nesse jogo? É uma festa, né, cara? A Várzea é uma festa, é muito bonita, arrepia, é um negócio muito legal, porque você vê as crianças e a comunidade interagindo com nós, assim, é muito legal, é uma troca, é muito bacana. Espero logo, logo poder estar aí com você assistindo um jogo em loco, né, junto com vocês. Já está convidado. A gente que Eu gosta. vou passar todo o
cronograma para o Arthur. Vai estar aí para fazer um material, fazer alguma coisa dos jogos. Bacana. Arthur, Ronaldo, eu vou pedir para o presidente para ele falar dos patrocinadores atuais, tá? E quem quiser participar do Diamante Esporte Clube, como é que faz para quem procura para patrocinar o clube aí, o time, né? Porque eu tenho certeza que se os grandes times profissionais estão já buscando novos patrocinadores, o pessoal já da Barca não vai negar um novo patrocínio, né, presidente? Com certeza, Arthur. Eu vou deixar depois o nosso arroba aí, né? No Instagram, que é o @Diamante Futebol Clube. Né? Pode entrar via direct lá, conversar com a gente marca uma reunião, leva lá o nosso projeto para vocês conhecerem, né? Hoje em dia nós temos alguns patrocínios que fecharam essas copas com a gente, né? Que é a DJM, que ela promove atletas, né? Através de treinamentos também. Temos a High Trader também, que é uma empresa de investimento de negócios. Temos a Tá na Mão, que está com a gente desde o começo, do nosso amigo Bruno, do João Lisa, Bruno Lisa. São caras sensacionais, que estão desde o começo acreditando no projeto, né? Temos algumas empresas também que estão nos ajudando, Personal Car, temos também a VIP Contabilidade, né? É isso? WVIP Contabilidades. Então, temos algumas empresas que estão ajudando, não temos valor de camisa, nada disso, por ser várzea. Se sentir no coração de ajudar, entra lá no nosso arroba, conversa com a gente. O que vocês puderem ajudar, nós vamos estar divulgando também nas redes sociais, né? É um trabalho de ajuda, de troca, e vocês não estar ajudando o time da Diamante, é uma comunidade inteira, né? É uma comunidade inteira. e pelo que você falou aí das crianças, o pessoal envolvido nas baterias, também acaba sendo um projeto social, né? Que você tira a molecada para música, para instrumental, para aprender, né? Se não gosta de jogar, mas vai aprender a tocar, vai aprender a participar de um grupo, porque aí é diferente, você está participando de uma coletividade, você está aprendendo a viver em coletividade, né, Fulvio? Exatamente. Além desse, é um projeto social, né? Porque, como eu disse lá no começo, é a essência de como cresceu, como foi fundada a Diamante, foi através do social, das crianças. Depois que nós viemos com o time principal. Além disso, é legal falar, nós fechamos uma parceria também com a Associação dos Familiares Autistas do Estado de São Paulo. Então, essas crianças autistas vão estar indo para o campo uma vez por semana, sobre supervisão também de profissionais capacitados, para estar indo fazer um experimento, um coletivo lá com a gente, né? Jogando num campo de várzea, né? Isso é muito legal também. É uma inclusão social também que eu acho que se muitos clubes fizessem isso ia chamar cada vez mais pessoas que, às vezes, a várzea ela tem ainda, às vezes, uma ideia de briga, de confusão, e não é nada disso. Hoje a várzea está muito organizada, né? Então, as pessoas, crianças... Hoje, por exemplo, se você vai num jogo de Copa Martins Neto, Copa Macaco Louco, você vê muita criança. Coisa que eu falo muito, mais de 50% de uma torcida são crianças. A gente tem ônibus destinado só para criança, para levar para o jogo. Né? Então, isso é muito legal. É um trabalho, como você disse, social. Né? E é o fundamental de qualquer instituição, acredito, né? Só o fato de você estar olhando ao redor do seu lado, vendo crianças, principalmente autistas, crianças que buscam, né, a coletividade, aprender a crescer, fazer, virarem homens, né? Na concepção da palavra. Né? Virarem homens na concepção da palavra. Isso é muito legal. Acho que o tempo de guerra já passou. O que a gente precisa é sempre estar olhando para o lado, porque tem sempre quem precisa da nossa ajuda. E o mínimo que você puder fazer é de grande valia, né, Fulvio? Com certeza. E é como você disse, o tempo de guerra acabou. Hoje em dia, até as regras das Copas estão muito bem feitas, né? Um time hoje que diz respeito ao juiz, é um jogador, ou um time, ou uma instituição que tem a briga, ela fica suspensa durante 3, 4 anos de disputar qualquer Copa em São Paulo. Existem algumas regras hoje
que veio para abrilhantar mais a várzea, né? Então, esse tempo de guerra, de briga, de confusão, acabou. Acabou. Claro que existe aquela resenha, um fazer um pouquinho, que isso é normal. Se não tiver isso no futebol também, deixa de ser futebol, né? Eu acredito que essa resenha é legal, é bacana. Mas o tempo de guerra, de briga, acabou. A várzea está muito organizada. Legal. Fulvio, da nossa parte aqui, a gente só tem que agradecer por esse bate-papo, por esse esclarecimento do que é o Diamante Esporte Clube hoje, do que é o futebol de várzea. Nós do canal, acho que o Arthur, nós que nós estamos aqui de São Paulo, a gente vai querer acompanhar vocês, estar presente, falar nos nossos dias do futebol de várzea. Por favor, então, você nos mande resultados, torneios, como é que estão a classificação, para a gente sempre estar fazendo um shortzinho, fazendo alguma coisa, falando sobre o futebol de várzea, que eu acho que é muito importante para nós. Te agradeço imensamente de coração a sua participação e muito sucesso nas Copas que vocês estão disputando aí, desafiando, galgando esses caminhos, viu? Obrigado, de coração. Obrigado. Ronaldo, você vai ganhar um presente, hein? Estou mandando um presente aqui pelo Arthur, tá? Vou mandar uma camisa, vou mandar um chaveirinho, vou mandar um copo para vocês aí colocarem no estúdio aí também. Não, tá muito bom? Legal, muito obrigado. É simples, mas é de coração. E pode ter certeza que no dia do jogo estarei com a camisa. Legal, obrigado. Mais um torcedor com vocês. Você acabou de ganhar mais um torcedor. Legal, obrigadão. Obrigado pela sua participação também. E nos falamos mais tarde. Forte abraço a todos. O Papo de Torcedor encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado.